Bueno, seguidamente vamos a escuchar a la arquitecta Claudia Estrella Porto. Ella es de Brasil y Claudia es vicedirectora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Brasilia. Ella nos va a hablar sobre la pirámide invertida del Louvre. Good afternoon. First of all, I'd like to apologize because I will do my speech Porque voy a dar mi portugués and I hope almost portugués y espero que la mayoría de ustedes me puedan comprender. Gostaria de agradecer I'd like to thank initially Architect me enviou um e-mail falando da realização desse simpósio e foi a partir daí que eu pude enviar um paper e estou entre vocês. Eu sou arquiteta, não engenheira. Vocês devem perguntar o que faz uma arquiteta no meio de tantos engenheiros, mas a minha grande formação foi na área de estruturas. E em 1998 eu fui num programa de pós-doutorado para Paris e permaneci na agência fundada pelo grande engenheiro Peter Rice, RFR, durante um ano. E eu escolhi esse projeto, a Pirâmide Invertida do Louvre. Na realidade, isto é um pouco para contar a história, para relembrar. Não é um projeto novo, é um projeto que foi inaugurado em 1993. Mas é uma espécie de homenagem que eu faço a esse grande engenheiro. Após ter colaborado com a agência RFR na realização da Grande Pirâmide do Louvre, que foi inaugurada em 1988, o arquiteto Yue Mingpei, ele recorre novamente à genialidade do engenheiro Peter Rice para realizar uma segunda pirâmide, desta vez no interior do Louvre. O projeto da Pirâmide do Louvre estou falando do grande projeto, tinha como objetivo a renovação do museu como uma grande galeria e centro de arte. Pei gostaria de iluminar a praça formada pela interseção das galerias subterrâneas do Carrossel e imaginou uma grande pirâmide de vidro com um cume erigido para o céu. E a forma dessa pirâmide, ela não interferia nas fachadas imponentes do prédio, que eram em pedra. Bom, ao projetar a Grande Pirâmide, Pei tinha em mente o plano urbanístico global das áreas da Cour Napoleão, sobre a qual está a Grande Pirâmide, e também da Cour Carrossel, ao longo da qual foram construídos os novos espaços comerciais do Louvre. Então, desde o início, a concepção dessas duas grandes pirâmides faziam parte do projeto. E a finalidade primeira seria de iluminar esses grandes espaços subterrâneos. Ao penetrarmos no Louvre pela Cour Carrossel, que é esta, onde tem a área comercial, nós atravessamos toda uma ala até chegar à interseção desses dois eixos. E é neste eixo que se encontra a pirâmide invertida. A pirâmide invertida, sendo localizada na interseção destes dois eixos de circulação do Louvre, ou seja, a Cour Napoleão e a Cour Carrossel, foi concebida como um lustre que reflete a luz do dia nos espaços, então, de exposição e de comércio subterrâneos. Responde primeiro à função de fonte luminosa, mas é em si também um elemento escultural. A base da pirâmide tem 13,3 metros, a altura mais ou menos 6 metros, porque ela para a 1,40 m do solo. E o pé direito dessa área não é muito alto, é apenas de 7,5 metros. Aqui nós temos um corte esquemático mostrando a Grande Pirâmide, toda a cor, e, deixa eu ver aqui,
para cá, lá. Acho que o meu ponto não está muito bom. Tá, qual é esse? E aqui a pirâmide invertida. A forma final da pirâmide é um poliedro que se decompõe em duas partes principais e estruturalmente independentes. A cobertura, que é em si uma pirâmide, a própria pirâmide invertida. A cobertura, ela recebe a carga das pessoas, ela pode suportar a carga das pessoas, e a pirâmide propriamente, e também a declividade da água. E a pirâmide propriamente dita, que se estabiliza pelo seu próprio peso próprio. Essas duas pirâmides são engastadas, ou seja, elas são atirantadas numa viga metálica que, por sua vez, está ligada à estrutura de concreto da obra. A estrutura da pirâmide, é importante dizer que sempre um projeto ele evolui em função de um outro feito antes. Então, a estrutura dessa pirâmide é quase inteiramente em cabos tensionados sobre o peso do vidro, mas aqui é o vidro estrutural. Cada face dessa pirâmide é uma cortina de vidro suspensa desde o seu bordo inferior até a estrutura periférica de concreto, segundo o princípio das fachadas bioclimáticas do Museu da Ciência e da Indústria, construído em La Villette, em Paris. Então, Peter Rice, ele recorre a esses elementos de fachada e principalmente ao parafuso articulado com cabeça esférica, que ele realizou pela primeira vez neste projeto, para o projeto da pirâmide invertida. Então, podemos dizer que ela é composta de 3 elementos distintos: o quadro perimetral, esse é o quadro perimetral que vamos falar, que pesa 75 toneladas, a cobertura de vidro, 21 toneladas, e o lustre, 15 toneladas. Então, começando pelo quadro perimetral, ele possui 4 vigas metálicas de 18 metros de comprimento, pesando 20 toneladas cada uma, e que foram soldadas entre si, dando a rigidez necessária à estrutura. Como vemos na imagem, a estrutura suporte da cobertura, ela é separada, ela é distinta da estrutura suporte da pirâmide. Aqui foi aplicado o princípio de tensegrity, desenvolvido nos anos 50 por Richard Buckmaster Fuller. Então, esse princípio se baseia no equilíbrio das peças comprimidas e tracionadas. Ao analisarmos a cobertura em vidro, vemos que ela também se decompõe em 3 camadas de cabos, 1, 2 e uma terceira. Temos ainda as bielas, que unem esses cabos, além do vidro, que vai pesar 21 toneladas. Esse vidro tem uma declividade de 5%, o vidro não, a estrutura, para o escoamento da água. Em seguida, nós temos a estrutura primária e os cabos principais. Essa estrutura primária é constituída pelos cabos principais, que são esses, e os funiculares, aqui embaixo, que resulta nessa trama horizontal de cabos pré-tracionados e ancorados na viga perimetral, por intermédio dessas bielas verticais, cuja altura varia em função do momento fletor. Então, os cabos principais são horizontais e unidos pela alguma declividade dos cabos que formam os funiculares. A estrutura secundária da cobertura está ancorada também sobre a viga perimetral e repousa com sua geometria de trama diretamente sobre a estrutura primária,
são os cabos secundários que suportam os painéis de vidro da cobertura através de bielas situadas nos ângulos desses painéis. Vou mostrar na próxima imagem. Então, aqui a estrutura secundária, a metade dos cabos paralelos entre si está abaixo dos cabos principais, mas na direção ortogonal, todos os outros cabos estão acima dos cabos principais. E as bielas secundárias vão unir esses dois cabos. E na ponta dessas bielas tem o que nós chamamos de quadripé, que são esses quadripés vão servir de apoio dos vidros da cobertura que se situam no topo delas. Foi extremamente difícil manter essas bielas nas verticais, porque isso era uma condição indispensável para que a parte superior dos quadripés ficasse estritamente na horizontal, assegurando o apoio dos vidros. Os vidros do lustre, por serem transparentes, são visíveis de longe e formando então essa perspectiva das avenidas convergentes em direção à Praça da Pirâmide. A estrutura das faces inclinadas da pirâmide também vai se decompor em dois elementos distintos. Um sistema primário de cabos ancorados na viga perimetral, estes, e suportando no centro do volume da pirâmide 8 bielas metálicas verticais. E também tem um sistema secundário, que são uma estrutura mais fina, aqui na horizontal, que vai unir a face dos vidros a essa estrutura primária. Esse esquema mostra, então, a estrutura primária das faces inclinadas. Trata, então, de um sistema de cabos ancorados na viga perimetral e suportando no centro do volume da pirâmide 4 bielas metálicas verticais que estão em compressão. Os 8 cabos verticais, esses principais, criam uma zona central sem cabos, permitindo o acesso ao lustre. Futuramente eu vou falar disso. Você pode penetrar por essa parte no lustre. Os vidros do lustre são brancos e laminados como os da cobertura. Trata-se de um vidro temperado, pois deve ser perfurado e transmitir esforços. Os vidros são estruturais porque eles, unidos uns aos outros pelos ângulos, através dessas cruzes em aço inoxidável, fixados sobre rótulas que atravessam a superfície do vidro, devem ser capazes de responder aos esforços. Aqui temos, então, o esquema do lustre, com 112 losangos. Abaixo, aqui à direita, é o detalhe do lustre de um vidro da cobertura. E este é o detalhe de cada um desses elementos que formam o lustre. Resumindo, a estrutura das faces inclinadas se compõe de um sistema primário, são os cabos que mantêm as 8 bielas verticais, essas grandes bielas verticais, ao sistema secundário, que é composto dessas 5 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, de cabos muito finos que mantêm as faces dos vidros planas. Então, a estrutura primária, repetindo a imagem, são essas 8 bielas verticais, mantidas pelos cabos, por sua vez, presos à viga perimetral. E a estrutura secundária são essas 5 camadas de cabos, que partem por aqui, muito finas, que são fixados às bielas principais. Essa estrutura secundária absorve as deformações das faces sobre o seu peso próprio, exercendo sobre as peças do painel de vidro uma tração em direção ao interior da pirâmide. O sistema é perfeitamente estável sobre o peso próprio, apesar da ausência de silicone entre os vidros e do fato das ligações serem rótulas. A estabilidade, devido aos esforços horizontais,
se dá pela massa dessas 8 barras, aqui está aparecendo, dessas 8 barras de 60 milímetros de diâmetro dispostas no interior da pirâmide e também pelas costuras que unem as faces dos vidros. E aqui tem um detalhe da costura. Pode-se, então, penetrar pela pirâmide, pelo centro, entre as bielas verticais suspensas, entre aquelas 4 bielas, desmontando esses 4 vidros da ponta da pirâmide, que são solidarizados também por estas costuras. Então, com auxílio de uma plataforma telescópica, executa-se por dentro a limpeza dos painéis de vidro e também alguma reparação ou que seja necessário fazer. Não foi necessário, falando agora um pouco dos modelos computacionais, não foi necessário modelar o conjunto da obra. A agência Refer, ela trabalhou com 4 modelos informáticos diferentes, um para a cobertura, um para o cabo, um para a malha da base e um para as estruturas das faces inclinadas. O programa foi o mesmo que Peter Rice usou no projeto das nuvens de La Défense, que ele realizou em 1990, com Paul André, chamado Farlon. Num projeto como esse, é importante também analisar como que se resolve os problemas de escoamento da água, insuflamento do ar, desenfumaçamento e a iluminação. Podemos dizer que estamos diante de um projeto que desafia arquitetonicamente e tecnicamente as empresas construtoras e que buscam cada vez mais se superar. Então, aqui temos apenas um detalhe do escoamento da água, do desenfumaçamento, da penetração do ar seco e da iluminação. Bom, como eu disse no início, esse projeto não é nada de novo, vocês já devem ter lido alguma coisa, ou mesmo visitado o projeto em loco. É apenas uma homenagem que eu quis fazer a este grande engenheiro, trazendo aqui um pouco da história, porque sempre se mostra coisas novas no simpósio. Acho que esse é o principal objetivo, mas a história também faz parte do conhecimento. Por isso, muito obrigada. La pregunta sería, mencionaste que no llevaba silicón en las uniones. Como? Dijiste que entre los vidrios no iba silicón en las uniones. Sim, porque o vidro é um vidro estrutural. A Peter Rice desenvolveu um sistema com a obra em La Villette, com a fachada de La Villette, um sistema, o vidro ele é estrutural, ele é a estrutura. Então, ele suporta a carga. É o mesmo vidro que foi usado no aeroporto, na fachada para fazer a fachada do aeroporto do Terminal 2F em Roissy. Então, o próprio vidro é a estrutura. O que ele desenvolveu foi aquele parafuso especial para ele fazer a ligação do vidro. E com isso ele garante que os esforços passem através do vidro, os cabos que unem essa estrutura, e ele pode realizar uma estrutura tensile com esse mesmo processo. Não sei se respondi a sua pergunta. Alguém mais deseja fazer outra pergunta? Bom, então, muito obrigada.